Está no ar. Roda Viva do Espiritismo. A opinião na dose certa. Roda Viva do Espiritismo. Aqui você ouve tudo aquilo que sempre quis saber. Olá, eu sou Carlos Gimenez e hoje é terça-feira, dia 2 de novembro de 2021, são 20 horas em ponto. Começa agora o seu programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa, ao vivo pela Rádio Idefran, que você ouve no site radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Também estamos com uma live, youtube.com/idefranvídeos, facebook.com/idefran Livraria Espírita. Para os nossos amigos que já registraram presença aqui, a gente já vai dar um oi direto para Elza Marta. Elza Marta Queiroz foi a primeira da noite, um abraço a ela. João Ronaldo Silva, meu amigo lá de Ituverava, um abraço a ele. Maria Fernanda Silva Matos por aqui também. A Tereza Cristina, lá do Centro Espírita Nosso Lar de Ituverava. O pessoal de Ituverava hoje em peso, porque nós temos convidados de Ituverava hoje. A Thaís Tatá também está por aqui. A Irene Pimenta, lá de João Pessoa, na Paraíba. O Ernesto Augusto. A Elisa Scarparo. O Sérgio Maurício. Dona Ana Luísa Papacido por aqui também. Raimundo Pinheiro, Verônica Oliveira. Valéria da Silva Pereira. A Sandra Duran, lá de São Joaquim da Barra. Um abraço a ela. A Ana Barcessá por aqui também. A Dona Ideis Cirilo, do Tempo Espírita Vicente de Paulo, da Cidade Franca, a Tânia Maria Oliveira, lá do Centro Espírita Esperança e Fé, a Betânia Paiva por aqui também, o pessoal todo registrando presença, diz o seu alô e de onde está falando, assistindo a gente. Lembrando que este é o programa de número 79 do Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa, programa de número 79, os outros 78 programas aguardam a sua audiência lá no canal do Idefran Vídeos no YouTube, youtube.com/idefranvídeos. Todos os nossos convidados especialíssimos que já passaram por aqui. Daqui a pouco nós já vamos falar sobre o nosso convidado de hoje, que é especial. E lembrando que para finalizar a segunda temporada, nós já temos agendado aí. Na próxima terça-feira, ele, Haroldo Dutra Dias, estará aqui conosco. No dia 16 de novembro, Sérgio Lopes conosco. No dia 23 de novembro, Lucas Sampaio. E no dia 7 de dezembro, fechando com chave de ouro, com muita música, um bate-papo bacana, Cacá Rezende, Júnior Vidal, César Tucci, Moacir Camargo e Eduardo Gibelli. Pessoal que vai ajudar a gente hoje, vamos receber os nossos convidados, ele pela terceira vez neste programa, lá diretamente da minha Ituverava, Constantino Silva. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Carlos, boa noite a todos, boa noite especial ao Adilson, ao Barreto, nosso companheiro da Bahia. Obrigado por mais essa oportunidade. Eu vejo muito proveitoso um trabalho como esse que vocês estão fazendo para o engrandecimento da doutrina espírita. São informações que são úteis demais para o nosso estudo. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, obrigado pelas palavras, Chino, obrigado por ter aceitado o convite, está conosco mais uma vez. Ele pela primeira vez neste programa, diretamente de Cícero Dantas, na Bahia. Júnior Barreto, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Carlos, muito boa noite a você, a Constantino, a Dilson, ao pessoal dos bastidores, ao pessoal da rádio que está nos ouvindo e também que está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook. Um abração a todos, né? E hoje é com muita alegria que nós estamos aqui fazendo parte, né, dessa edição do Roda Viva do Espiritismo e também, né, com alegria, uma dose maior com o convidado de hoje, que é o Adilson Mota. Com certeza, muito obrigado. Júnior Barreto, que fala conosco diretamente de Cícero Dantas, na Bahia. Vamos falar sobre o nosso entrevistado de hoje, que é espírita, magnetizador e psicólogo, fala conosco diretamente de Aracaju, no Sergipe. Boa noite, Adilson Mota, seja muito bem-vindo. Boa noite, Carlos, boa noite a todo o pessoal, boa noite ao nosso público que está nos vendo, nos ouvindo. Um abraço para todos. Vamos lá, então, vamos começar a nossa rodada de perguntas. A primeira pergunta que a gente faz no programa, Adilson, é para saber como é que o espiritismo surgiu na sua vida, como é que nós chegamos até o dia de hoje. Conte um pouquinho a respeito da sua jornada dentro do movimento espírita, por gentileza. Eu sou espírita desde 1989. Fui levado por um amigo meu, um vizinho, para participar de uma reunião espírita. Gostei e nunca mais deixei de ir. Fui por curiosidade, porque eu queria conhecer o que era o espiritismo, e gostei na primeira vez que fui, e a partir dali nunca mais eu deixei de frequentar. Depois eu passei a um outro centro espírita, depois a um outro, enfim, chegamos até os dias de hoje.
Tá aí, portanto, 20 horas, 5 minutos, programa Roda Viva do Espiritismo Opinião na Dá Certo, hoje entrevistando o Adilson Mota para a primeira pergunta do Constantino Silva. Fica à vontade, Constantino. Muito bem, Adilson. Você, como um grande estudioso do capítulo 8 do livro dos Espíritos, que trata da emancipação da alma, por que você acha a dificuldade que o movimento espírita tem no aprendizado desse tema e de outros temas que são importantes dentro do ensino da doutrina espírita? O que você vê como dificuldade de aprendizado? Olha, Constantino, eu acredito que, primeiramente, eu não sou um grande estudioso do Livro dos Espíritos. Eu gosto de estudar o Livro dos Espíritos, como a maioria das pessoas também gosta, que são espíritas. Acredito que a dificuldade das pessoas não é de aprendizado. A dificuldade está, acredito eu, na forma de ensino, que não valoriza a reflexão, não desenvolve o raciocínio nas pessoas para que elas possam construir o seu conhecimento espírita. No movimento espírita, ele é muito focado numa metodologia que dá o conhecimento pronto. Está aí porque as palestras públicas, elas se desenvolveram tanto, foram tão bem aceitas no movimento espírita brasileiro, porque elas transmitem o conhecimento pronto. Quem tem o trabalho de estudar é quem vai transmitir. Aquele que recebe não tem trabalho nenhum, simplesmente escuta e daqui a pouco também esquece. E acaba não conseguindo desenvolver uma capacidade de raciocinar, de refletir a respeito daquele conhecimento, para que ele possa se concretizar dentro de si mesmo. Daí, o que é que a gente faz? Se eu não estudo, se eu não reflito para construir o meu conhecimento, eu sigo o conhecimento de outros que fizeram isso, ou que eu acredito que tem um conhecimento melhor que o meu. E daí é que no movimento espírita acaba se formando diversos líderes espíritas, são consagrados pelo movimento espírita, são tidos como, muitas vezes, pessoas de conhecimento inabalável, ou de conhecimento inquestionável, que já que eu não consigo questionar o conhecimento, então aquele a quem eu sigo é inquestionável para mim. Mas aquele que eu tenho como líder no conhecimento espírita, ele é ser humano e ele também pode cometer erros. Só que o problema é que os erros que ele cometer, eu também vou cometer em seguida. Então, os erros de conhecimento que forem passados por aqueles também serão seguidos pelos seus seguidores, por aqueles que vêm atrás desse líder. Então, nós precisamos desmistificar o movimento espírita, o espiritismo, acabar com essas ideias de líderes e do conhecimento espírita e ajudar para que cada um consiga construir o seu conhecimento espírita, ao invés de assimilar ele pronto. Eu gosto muito de uma frase que eu li em algum lugar, mas não me recordo aonde, que diz mais ou menos assim: aquilo que eu aprendo porque eu ouvi alguém dizer, eu não aprendi. Aquilo que eu aprendo quando eu leio daquilo que alguém escreveu, eu também não aprendi. Eu só aprendi aquilo que eu elaborei com o meu raciocínio, com a minha mente. Aí, esse conhecimento ele é firme dentro de mim, nunca mais eu vou esquecer. Mas aquilo que eu recebo pronto, daqui a pouco eu esqueço, porque não houve nenhuma elaboração mental da minha parte, nenhuma reflexão a respeito, nenhum raciocínio sobre aquele conhecimento. Então, eu acabo tomando como verdade, porque aquele que transmitiu, para mim, é de um conhecimento inquestionável. Então, o que ele disser, para mim, está correto, sem que eu vá questionar, sem que eu vá fazer qualquer análise sobre o que ele está transmitindo. E daí, como esse conhecimento não passou pela elaboração mental minha, então ele acaba sendo um conhecimento frágil. Na realidade, é algo que eu não aprendi de verdade. É algo que eu carrego, que eu tenho a ilusão de ter o conhecimento a respeito, mas que, na verdade, não é um conhecimento seguro, concreto dentro de mim. É isso que nós pensamos a respeito. Maravilha, 20 horas, 9 minutos, programa Roda Viva do Espiritismo Opinando Dá Certo, hoje entrevistando a Adilson Mota, diretamente de Aracaju, no Sergipe, aqui diretamente para a sua rádio Idefran, com a primeira pergunta dele, Júnior Barreto, diretamente de Cícero Dantas, na Bahia. Dentro da linha ainda de Constantino, Adilson, eu gostaria de saber, né, o que seria exatamente os fenômenos de emancipação da alma à luz da doutrina espírita. Os fenômenos de emancipação da alma, conforme foram classificados assim por Allan Kardec,
São os fenômenos realizados pela alma, pelo espírito encarnado. Nós, encarnados, somos espíritos. E nos momentos de emancipação dessa alma, de nós mesmos, nós conseguimos uma certa liberdade, uma certa independência com relação ao corpo físico, e essa independência, ou essa semi-liberdade, ela nos dá a capacidade de usufruir de certas faculdades que o espírito possui. Daí que são chamados fenômenos de emancipação da alma, que são fenômenos realizados com a alma emancipada do corpo físico, semi-liberta do corpo físico. Que aí nós vamos ter o fenômeno da letargia, da catalepsia, da morte aparente, o fenômeno da comunicação pelo pensamento, o fenômeno do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, o sono e os sonhos, que são todos esses fenômenos de emancipação da alma, que a alma encarnada realiza quando semi-liberta do corpo físico. Adilson, vamos falar sobre o seu primeiro livro, né? A gente já sabe que tem um segundo no prelo aí, mas o primeiro já publicado, que é o Saúde e Doença, o Pensamento Espírita. Quem adquirir esse livro vai encontrar o que nele, Adilson, por gentileza? Primeiro é preciso dizer que esse livro impresso ele não tem mais, está esgotado. Mas ele pode ser adquirido no formato de e-book, né, nas lojas aí especializadas nesse tipo de venda, né? O que é que vai encontrar nesse livro? O título é bem claro: Saúde e Doença, o Pensamento Espírita. O que pensa o Espiritismo a respeito do tema saúde e doença? Traz o conceito, a teoria espírita sobre o que seja saúde e o que seja doença, como se forma a saúde, como se forma a doença, segundo o Espiritismo, e as terapias que decorrem dessa teoria espírita. Tá aí, portanto, o pessoal acompanha aqui da live com a projeção na tela, o pessoal da rádio apenas ouve. Adilson Mota com o livro Saúde e Doença, o Pensamento Espírita, editora Livre Saber, é isso, né? Tá aí, portanto, o pessoal quiser acompanhar, como bem dito pelo Adilson, infelizmente somente no e-book, não tem mais no papel. E vamos falar, já que eu já adiantei aqui, sobre o seu segundo livro, que está em vias, está no prelo, né? Está sendo aí revisado para ser lançado. Como é que vai chamar e o que vai tratar do assunto, Adilson, por gentileza? O título dele eu prefiro deixar ele em aberto, deixar ele em suspense, para que seja surpresa depois para o pessoal, mas ele vai tratar sobre os fenômenos de emancipação da alma. Ele vai falar sobre a alma e os fenômenos que a alma realiza quando liberta do corpo físico. Tá aí, portanto, já fica a dica. Então, vamos lá para a segunda pergunta do Constantino Silva, por gentileza, Constantino. O Adilson, complementando a pergunta do nosso amigo Barreto, no seu entender, qual que foi a importância que Allan Kardec deu para esses fenômenos de emancipação da alma? Muita. A importância foi gigantesca, eu posso assim dizer. Porque ele dedicou um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 8º, na segunda parte do Livro dos Espíritos, um capítulo inteiro sobre esse tema. Além disso, ele vai falar sobre isso ainda no Livro dos Médiuns e em diversos artigos espalhados na Revista Espírita. Para a gente ter uma ideia, eu fiz uma coletânea da Revista Espírita, somente da Revista Espírita, sobre a alma e os fenômenos de emancipação. E consegui compilar, juntar todo esse material, em fechar em uma, vamos dizer assim, uma apostila em formato PDF. Que quem quiser só me contactar, que eu posso enviar por e-mail, é só mandar um e-mail para adilsonmota1@gmail.com, que eu mando essa coletânea de artigos, que fecha com quase 700 páginas, que foram retiradas exclusivamente da Revista Espírita. São quase 700 páginas falando sobre a alma e os fenômenos de emancipação. Porque são fenômenos que ocorrem. Muitos centros espíritas não estudam esse capítulo 8º do Livro dos Espíritos, porque dizem que esse fenômeno não existe mais. Na realidade, eu acredito que ele existe até mais do que na época de Allan Kardec. A gente sempre consegue encontrar diversas pessoas que realizam esses fenômenos nos centros espíritas de maneira espontânea ou de maneira provocada, mas que, na maioria das vezes, esses fenômenos não são reconhecidos como de emancipação da alma, e se confunde tudo num pacote só que vai se chamar de mediunidade, mas que esses fenômenos não têm nada a ver com mediunidade. São chamados fenômenos anímicos. Para a gente ter uma ideia a respeito disso, um grande estudioso de todos os fenômenos psíquicos, anímicos e espíritas
foi Ernesto Botzzano, do século XIX para o século XX. E ele, num congresso espírita ocorrido na Escócia, lá pela década de 30 do século XX, no congresso ele disse o seguinte, que mais ou menos 40% dos fenômenos que ocorrem psíquicos são proporcionados pelos espíritos dos mortos, ou seja, são fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos. E cerca de 60% ou são comunicações de vivos ou são fenômenos anímicos, para a gente ter uma ideia do quanto os fenômenos anímicos ocorrem. Ele tinha, nessa época, ele já tinha mais de 40 anos estudando os fenômenos psíquicos. Era um profundo estudioso de todos os fenômenos psíquicos. Ou seja, 40% eram fenômenos espíritas, comunicações dos mortos, e 60% eram fenômenos mediúnicos, de comunicações de vivos, ou eram fenômenos anímicos. Então, os fenômenos anímicos, eles existem em larga proporção, e acredito que à medida que o ser humano for progredindo, ele vai desenvolvendo mais e mais ainda essas suas capacidades anímicas, porque, na realidade, nós somos espíritos, nós encarnados também somos espíritos. E no momento em que a alma tem uma certa liberdade, ela consegue utilizar, pelo menos parcialmente, essas suas faculdades. Ela consegue enxergar o passado, ela consegue enxergar o futuro, ela consegue enxergar a distância, além dos limites dos sentidos físicos, consegue perceber aquilo que os nossos olhos não alcançam, nossos olhos físicos não alcançam, consegue se comunicar através do pensamento. São fenômenos que precisam ser estudados e desenvolvidos porque eles são de uma utilidade muito grande para o conhecimento, para o autoconhecimento, para o conhecimento daquilo que nós somos. Nós somos almas, espíritos encarnados. E uma coisa muito importante, Kardec ele disse o seguinte, os fenômenos de emancipação da alma são a prova da existência da alma. Ele não disse que a mediunidade provava a existência da alma. Ele disse que os fenômenos de emancipação são a prova da existência da alma. A mediunidade, ela prova a existência do espírito, ou seja, do ser desencarnado. Mas os fenômenos de emancipação, eles comprovam a existência da alma, de que nós somos um ser imortal. Não somos apenas um aglomerado de músculos, de ossos, ou seja, não somos apenas matéria, somos um espírito imortal. E isso é de uma importância gigantesca para a humanidade hoje, porque nós ainda estamos vivendo de maneira muito forte dentro do paradigma materialista. E a gente poder comprovar a existência da alma, comprovar, ter esse autoconhecimento e de comprovar para os outros também, isso é de uma importância muito grande para uma mudança de paradigma da humanidade, para que a humanidade deixe de funcionar em termos de matéria, simplesmente, passe a funcionar tendo como base o conhecimento que nós somos espíritos imortais. Tá aí, portanto, 20 horas, 18 minutos, programa Roda Viva do Espiritismo, Opinião na Dose Certa, hoje entrevistando a Adilson Mota, diretamente de Aracaju, Sergipe. Agora nós vamos para a pergunta do Júnior Barreto, fica à vontade, Júnior. Adilson, que proveito poderíamos tirar dos fenômenos de emancipação da alma, né, para o nosso progresso e também para o auxílio, né, dos nossos irmãos? Acredito, Júnior, que seja justamente nesse sentido aí que você acabou colocando na sua pergunta. O primeiro que eu já tinha falado, que é a comprovação da existência da alma, a prova da existência da alma. Segundo, no auxílio aos nossos semelhantes. Em termos de auxílio à saúde, existe ainda muito poucas pesquisas a respeito, aliás, quase nenhuma pesquisa a respeito, porque se estudar esses fenômenos é coisa muito recente, é coisa de 10 anos para cá, no movimento espírita, então é coisa muito pequena ainda, mas à medida que o movimento espírita se interessar pelo estudo desses fenômenos, a gente pode descobrir coisas muito úteis na terapêutica espírita. O sonambulismo, indivíduos que são colocados em estado de sonambulismo magnético, por exemplo, eles têm uma restauração da saúde automaticamente só pelo fato de estarem desprendidos do corpo físico, de passarem um tempo ali desprendidos do corpo físico. Só isso já lhes proporciona um alívio das suas dores, das suas dificuldades.
além da catalepsia, da letargia, a comunicação pelo pensamento, nós tivemos uma aula sábado passado sobre justamente a comunicação através do pensamento, e alguém nos fez essa pergunta, de que maneira podemos usar a telepatia como recurso de auxílio. E aí o pessoal devolvia a pergunta aos participantes da aula, e o pessoal começou a listar, fazer uma lista enorme de formas de que se pode utilizar o fenômeno telepático como auxílio. Por exemplo, se você consegue, através da telepatia ou de uma dupla vista, você consegue prever um acidente ou algo, de um evento que pode acontecer, algum evento negativo que pode acontecer com alguém, que você pode alertar a pessoa, que você pode orientar. Por exemplo, uma pessoa, um dos participantes do estudo, que relatou que da ideia que veio à sua mente, uma ideia telepática ou clarividente que veio à sua mente, de que uma vizinha sua ia cometer suicídio. Só que aí, quando ela teve essa ideia, uma outra vizinha já veio lhe dizer que fulano, que é a sua outra vizinha, tinha acabado de cometer o suicídio. Mas se ela tivesse tido esse pensamento um pouco antes, ela teria a oportunidade, talvez, de evitar esse acontecido. Uma amiga minha, ela tem usado a telepatia para se comunicar com o filho. O filho dela é autista e ela procura se comunicar telepaticamente com ele para poder extrair dele noções mais precisas e mais profundas a respeito da problemática que ele está vivendo no momento que ele está se automutilando. Ele começou a se automutilar. Então, ela, como mãe, procurou usar a telepatia, já que ele é autista. Ele não vai lhe explicar os motivos que ele está fazendo aquilo, mas ele, como espírito, pode relatar à mãe os porquês. Então, ela buscava se comunicar telepaticamente com ele, então era uma comunicação de espírito para espírito, ambos encarnados, onde ela buscava informações a partir dele próprio do porquê que ele vinha agindo daquela forma. Então, são N formas que nós podemos descobrir de como utilizar todos esses fenômenos de emancipação para auxiliar os nossos semelhantes. Tem um livro muito interessante, que é de um médico não espírita, um médico americano chamado Dr. Larry Dossey, que é Reinventando a Medicina. Nesse livro, ele conta as experiências de um grupo de pessoas que eles procuram auxiliar alguém que está passando por alguma problemática, seja de saúde ou qualquer outro tipo de problemática na sua vida, eles procuram auxiliar através dos sonhos. Então, esse grupo, antes de dormir, eles focam naquela pessoa que está com a problemática, aquela determinada pessoa que está com um problema, e eles depois anotam o sonho que tiveram. Quem teve algum sonho, qualquer sonho que seja, eles escrevem, fazem um relato por escrito, depois eles se encontram e trocam ideias a respeito do sonho que cada um teve e procuram ver se há alguma relação do que foi sonhado com a problemática daquela pessoa, e quase sempre eles encontram uma correlação dos sonhos com o problema que a pessoa está vivenciando e mais, encontram no sonho, no somatório de sonhos deles, a solução para o problema que aquela pessoa está vivendo. Os sonhos é também um fenômeno de emancipação da alma. É a lembrança fragmentária, ou muitas vezes simbólica, ou confusa, ou às vezes, mas raramente de forma lúcida, daquilo que vivenciamos fora do corpo físico, enquanto o corpo estava no estado de sono. E a alma perambulava por aí, essas vivências são registradas na forma de sonhos. Então, o sono e os sonhos são um fenômeno de emancipação da alma. Então, esse grupo encontrou uma maneira de utilizar os sonhos, que é um fenômeno de emancipação da alma, para auxiliar pessoas a solucionarem suas problemáticas. Ou seja, se nós começarmos a estudar mais profundamente esses fenômenos e a pesquisar e analisar as formas que podemos ter para usar como recurso de auxílio, vamos encontrar aí um recurso valiosíssimo para o nosso autoconhecimento, nosso autocrescimento e a ajuda a outras pessoas também. Tá aí, portanto, só registrando aqui o nome do livro, trazendo aqui novamente para vocês, está aí, ó, Reinventando a Medicina, tá um pouco, não dá para ler, mas Transcendendo o Dualismo, Mente e Corpo para uma Nova Era de Cura, do Dr. Larry Dossey. Larry Dossey. Tá aí, portanto, o livro mencionado pelo nosso Adilson Mota. São 20 horas e 25 minutos. Acho que cabe mais uma pergunta aqui, que vai ser a minha. É o seguinte, vou abrir aspas aqui, tá, Adilson? Ó.
Abre aspas. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase e as manifestações espíritas, há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Fecha aspas. Quem disse isso foi o nosso codificador Allan Kardec, na Revista Espírita de março de 1858, no artigo cujo título é Magnetismo e Espiritismo. Pergunto eu, por que Kardec afirmou que é impossível falar de um, o magnetismo ou o espiritismo, sem falar do outro? É muito interessante essa colocação de Kardec. Interessante que ocorreu no primeiro ano da Revista Espírita, né, 1858. Em 1869, o último ano da Revista Espírita, tem um artigo de Kardec onde ele vai expressar o mesmo pensamento e a mesma importância que ele dava ao magnetismo desde o primeiro ano da Revista Espírita. 10 anos depois, ele ainda mantinha a mesma forma de pensar a respeito dessa ligação entre magnetismo e espiritismo. Kardec ele foi magnetizador durante mais de 35 anos. Ele foi magnetizador, então ele conhecia todos os fenômenos de emancipação da alma, fenômeno dupla vista, sonambulismo, êxtase, os fenômenos magnéticos todos, a Kardec ele conhecia na teoria e na prática. Inclusive, ele estudou o magnetismo com o grande magnetizador, Barão de Poté. Uma coisa interessante, você está aqui me entrevistando, logicamente, você conhece algo da minha história, conhece algo a respeito dos meus temas de estudo, para que você possa fazer perguntas lúcidas, perguntas conscienciosas, perguntas inteligentes. Então, quando Kardec foi chamado a trazer o Consolador prometido à Terra, foi convocado a ser o codificador da doutrina espírita, obviamente que ele já tinha um conhecimento base a respeito do assunto. Porque como ele poderia entrevistar os espíritos a respeito daqueles temas todos, se ele não tivesse um conhecimento prévio? Então, quando a gente vai ver no capítulo 8º do Livro dos Espíritos, Kardec falar em dupla vista, sonambulismo, êxtase, etc. e tal, e todos os outros fenômenos de emancipação, ele já conhecia todos esses fenômenos enquanto magnetizador. Daí porque ele foi perguntar aos espíritos por quê. O que faltava no magnetismo era uma explicação coerente, lúcida a respeito desses fenômenos. Ele conhecia esses fenômenos, assim como os outros magnetizadores também conheciam, mas ele não tinha uma explicação coerente para dar a respeito do que eram e qual o mecanismo de ação, de realização desses fenômenos. Então, ele foi perguntar aos espíritos, e os espíritos, então, foram lhe respondendo, e aí a diferença que a gente vai encontrar entre o Kardec magnetizador e o Kardec espírita é a inclusão da mediunidade, da existência da vida espiritual, e da comunicação dos espíritos com os encarnados através dessa mediunidade. Então, ele vai acrescentar todos os fenômenos de magnetismo à mediunidade, à comunicação com os espíritos dos mortos. E através do ensinamento desses espíritos é que surge todo um corpo de doutrina, que é a doutrina espírita, ou o espiritismo que nós conhecemos das obras do codificador. Então, quando ele diz que são indissociáveis magnetismo e espiritismo, é porque se você tirar os fenômenos magnéticos do espiritismo, não vai sobrar praticamente nada. Porque a mediunidade ela funciona com bases magnéticas. A vida na Terra funciona através do magnetismo. Sem o magnetismo não existe a vida na Terra. A ideia de fluido vital, de princípio vital, era uma ideia que já existia desde os magnetizadores. Fluido universal. Já existia essa ideia desde a época dos magnetizadores, que já se falava nisso. Kardec apenas fez aprofundar esse conhecimento através do ensino lúcido dos espíritos superiores. Então, a mediunidade ela funciona com base no magnetismo. Os processos obsessivos não existiriam sem a existência do fluido magnético. E todos os outros fenômenos eminentemente espíritas funcionam com base no magnetismo. Então, sem o magnetismo não existiriam os fenômenos espíritas.
Então, os dois acabam sendo indissociáveis. Tá aí, portanto, 20 horas, 30 minutos, programa Roda Viva do Espiritismo, uma opinião na dose certa. Primeiro bloco já se encerrou, nós vamos para o nosso primeiro intervalo institucional, é rapidinho, já já a gente está de volta. Daqui a pouco a gente passa o pessoal que está aqui já registrando presença, a Sandra já mandou pergunta aqui, já já a gente fala. E rapidinho a gente está de volta, 20 horas, 30 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Idefran. Rádio Idefran é amor no ar. Rádio Idefran. É amor no ar. Rádio Idefran é amor no ar, 20 horas 33 minutinhos. Estamos ao vivo pela Rádio Idefran, que você ouve no site radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. E também estamos com uma live youtube.com/idefranvídeos, facebook.com/Idefran Livraria Espírita. Para a audiência da Maria Mila, já deixou o seu abraço aqui, a Silmara Rodrigues também, Eliane Candorim, Tereza Cristina Sandoval Franciscone, o Fernando Figueiredo por aqui também, Dona Gleide Maria de Freitas Cunha, a Lígia Cristina, lá do Centro Espírita Nosso Lar de Ituverava, meu amigo Ramon Arthur Martinez Oliveira, sempre presente, da minha amiga também, Rutineia Cristina Martins, estão todos por aqui, pessoal registrando presença, a Rose Ferreira, o Jorge Santos, a Elisete Soares, a Bernadette Aber de Souza Faleiros, Wilson Paula, a Wanda Argente, a Carmen Garcia, Dona Rosinha Ailon, a Valesca Leitieri, Euripides Donizete Barbosa por aqui também, João Carlos Tomás de Igarapava, um abraço a ele, a Natália da Rocha Wolf, lá de Resende, no Rio de Janeiro, Renato Naldi também daqui de Franca, Biancarla Faria de Ituverava, a Vânia Vilas Boas, enfim, muita gente bacana aqui, o pessoal registrando presença. Vamos retomar a nossa segunda rodada de perguntas, e nós vamos começar ela com uma pergunta do internauta, que é a pergunta da nossa amiga Sandra Duran de São Joaquim da Barra, Dilson. Ela pergunta o seguinte: quando a pessoa entra em estado sonambúlico, ela relata o que vê? Se ela vê, ela pode relatar, sim.
Interessante é que no estado de sonambulismo, o indivíduo ele para de ver, de sentir, de perceber e ouvir as coisas através dos sentidos físicos e passa a captar essas informações através da capacidade, das próprias faculdades da alma. Então, ela consegue enxergar, e aquilo que ela consegue enxergar, ela consegue relatar. Porque a única faculdade que ela vai manter em funcionamento físico, vamos dizer assim, é a fala. Então, ela consegue falar e relatar aquilo que ela está vendo, ou ela pode silenciar e relatar depois, se ela mantiver essa lembrança. Perfeito. Já emendando aqui, ela já manda uma outra pergunta, é a seguinte: a emancipação da alma para alívio de dores físicas. No momento da emancipação, a pessoa relata onde está e o que vê? Pelo menos nas minhas experiências, sim. Ela relata onde ela está, o que ela está vendo, o que ela está sentindo. Nós temos um trabalho aqui em Aracaju, no nosso grupo espírita, uma reunião de sonambulismo, onde nós reunimos sonambulismos e magnetizadores, induzimos a pessoa, os sonâmbulos, ao estado sonambúlico via magnetismo, via magnetização, e ela, nesse estado, ela consegue nos orientar o tratamento daquelas pessoas que estão sendo assistidas na instituição, mas que a gente não consegue, vamos dizer assim, decifrar bem o que ela tem e que direção a gente dá para aquele tratamento. Então, o sonâmbulo, ele consegue perceber os órgãos físicos que estão doentes naquela pessoa, centros vitais, energias, emoções, processos obsessivos. Então, ela consegue fazer um diagnóstico mais ou menos preciso, mais ou menos completo da situação daquela pessoa e ainda consegue orientar a forma como ela deve ser tratada através do passe magnético. Tá aí, portanto, pergunta agora do Constantino Silva. Fica à vontade, Constantino. Muito bem, o Adilson. O magnetismo, de que forma ele pode ser também, além disso, ser utilizado? Como é que nós podemos usar o magnetismo de forma geral? O magnetismo ele pode ser usado de forma geral como terapêutica, né, como forma de tratamento através das técnicas de passe. O magnetismo pode ser utilizado ainda para a realização dos fenômenos de emancipação da alma, porque são fenômenos magnéticos. Então, eles podem ocorrer de maneira espontânea, mas também de maneira provocada. Então, o sonambulismo ele pode ocorrer espontaneamente, mas também provocado por vias magnéticas. O sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, a catalepsia, a letargia, são fenômenos que podem ser também provocados por vias magnéticas. Pergunta agora do Júnior Barreto. Adilson, o Albert de Rochat, né, que foi um grande magnetizador e também hipnotizador, ele realizou um trabalho muito interessante, inclusive foi um dos pioneiros do trabalho com regressão de memória, e na obra As Vidas Sucessivas, né, ele vai nos falar, né, ele vai trazer, na verdade, constatações por meio de pessoas que são sonambulizadas pela ação magnética, que a memória tanto consegue retroagir, né, como consegue progredir no tempo. Né? Isso vem também ao encontro da tese de Hermínio, né, Correia de Miranda, em sua obra Memória e o Tempo. Eu gostaria que você abordasse um pouco, né, sobre esse potencial, né, anímico que possuímos, né? E você já mencionou um pouco sobre as premonições, né? Também seria uma possibilidade, então, desse progresso, né, da alma. Essa pergunta. Ok. O Albert de Rochat, ele foi realmente um pioneiro no estudo da reencarnação. Ele ele realizava experiências através de sonâmbulos magnéticos para que eles pudessem lembrar de existências passadas e fazer todos os relatos mais completos possíveis, de modo que ele pudesse, através depois de suas investigações, comprovar a existência dessas pessoas no passado e se esses relatos históricos estavam corretos ou não,
e o objetivo dele era comprovar a existência da reencarnação. Então, ele foi pioneiro nesse tipo de estudo, né, que depois foi seguido por outros cientistas na era mais moderna, né? Através do sonambulismo, a gente percebe que o sonâmbulo, ou o indivíduo em estado de emancipação, ele consegue viajar no tempo, tanto no espaço quanto no tempo. Ele pode ir ao futuro, como ele pode ir ao passado. Por que que isso é possível? Porque nós somos espíritos. Para o espírito não existe o passado ou o futuro, não existe o tempo na realidade. Existe o presente. Para o espírito só existe o presente. Por isso que ele consegue, em estado de emancipação, utilizar, pelo menos parcialmente, essas suas capacidades espirituais e viajar no tempo. E ele consegue, então, assim, fazer premonições, ele pode prever algo que ainda vai acontecer, como ele pode lembrar de existências passadas dele ou de outras pessoas, inclusive, dessa maneira assim, trazendo essas informações para nós. Então, essa possibilidade existe de ele viajar no tempo, porque para o espírito, o tempo não existe. O tempo é, na realidade, uma subjetividade da nossa mente de encarnado. Para o espírito não há o tempo, não há necessidade do tempo, não há o espaço nem o tempo. Por isso ele consegue viajar na velocidade do pensamento, ele pode ir de um local a outro, por mais distante que seja, na velocidade do pensamento. Por isso, basta ele pensar em algo e ele lá vai se encontrar, né? Daí aquela frase que a sua alma vai estar onde estiver o seu pensamento, né? Onde a gente pensa, é lá em que a gente está. Daí porque a pessoa que tem dupla vista, ou pessoa que é sonâmbulo, ele consegue enxergar a distância do corpo físico, porque a alma, na realidade, vai estar lá. E é isso que diz Kardec, que vai comprovar a existência da alma. Porque se o indivíduo ele consegue ir a um lugar desconhecido para ele, que ninguém nunca lhe falou nada a respeito, por exemplo, vou à casa do Constantino, ele vai até a residência do Constantino. Constantino nunca descreveu sua residência para o sonâmbulo. Nunca conversaram a respeito. O sonâmbulo nunca esteve lá. E ele vai em espírito àquele local, àquela residência do Constantino, e lá ele começa a descrever. Olha, tem um quadro assim, assim na parede do lado direito, logo na entrada. A planta da casa é assim, assim, assado. Tem isso, tem um sofá, tem uma televisão. E ele vai descrevendo os pormenores que existem dentro da residência do Constantino. Isso pode ser comprovado porque o Constantino vive lá e ele conhece. Aí Kardec diz, ele esteve lá, por isso que ele conseguiu relatar tudo, mas não foi o corpo que esteve lá. Se não foi o corpo, o que é que foi até lá a residência? Se não a alma. E aí está a prova da existência da alma. Logicamente, os cientistas eles podem, de mente materialista, podem criar outras ideias ou outros argumentos que justifiquem esse tipo de visão. Da mesma maneira como tentam justificar as EQMs, ou experiências de quase morte, que são também fenômenos de emancipação da alma, que vão acontecer em indivíduos no momento de trauma, seja trauma físico ou psicológico, ou então em momentos de morte terminal, ou de cirurgias, ou de coma, estado de coma, e o indivíduo acaba desprendendo-se do corpo físico e tomando contato com o limiar da morte. Encontra-se com seres espirituais, muitas vezes com seres amigos que já desencarnaram, e ele chega ao limiar da morte, depois volta ao corpo físico, porque ainda não é a sua hora de partir, e ele traz isso vívido na sua mente de forma marcante, bastante marcante, que ele transforma para o resto da sua existência. A maioria deles acaba se tornando pessoas melhores, acabam perdendo o medo da morte e acabam modificando a própria conduta de vida, porque eles têm uma certeza, uma fé inabalável na existência da alma, que eles são seres imortais e não mais apenas um corpo de matéria. Tá aí, portanto, 20 horas, 44 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Idefran, que você ouve no site radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Também estamos ao vivo no youtube.com/idefranvídeos, facebook.com/idefran Livraria Espírita, para entrevista com o Adilson Mota, diretamente de Aracaju, Sergipe, aqui para o Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa. E a pergunta que faço agora, Adilson, é a seguinte:
Algo que intriga bastante o imaginário popular é a questão dos sonhos durante o sono. Você já, em passant, você já abordou o assunto, mas gostaria que você aprofundasse um pouquinho, porque de acordo com alguns, né, o sonho com determinados objetos, animais ou situações, ele significa algo aqui no mundo real, ele traz uma mensagem. E aí eu te pergunto, sob o ponto de vista doutrinário, como o Espiritismo explica os sonhos e os pesadelos durante o sono? Olha só, a partir da questão número 400 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma série de questionamentos aos espíritos a respeito do sonho e do sono, que são dois fenômenos de emancipação da alma. Quem dorme é o corpo, o espírito não dorme. O corpo dorme e o espírito se aproveita daquele instante de trégua, em que o corpo não está necessitando da presença dele, o espírito então se desprende para que ele possa encontrar um pouco de liberdade, porque o corpo físico é, na realidade, uma verdadeira prisão, é um cárcere para o espírito, porque o corpo físico, ele tolhe as faculdades da alma. Enquanto encarnados e presos a um corpo físico, nós não conseguimos utilizar as faculdades da alma. Tanto é que só com muita dificuldade é que a gente consegue, por exemplo, enxergar algo que está além dos limites dos olhos físicos, que a gente consegue se comunicar através do pensamento. Para a gente poder se locomover, a gente faz isso com a maior dificuldade, né? Hoje já nem tanto, porque a gente já consegue se locomover através de veículos muito rápidos, mas o espírito consegue se locomover na velocidade do pensamento. A memória, as faculdades de memória, de comunicação, de locomoção, de sensibilidade do espírito são bastante tolhidas, achatadas, graças à nossa ligação com o corpo físico, com a matéria. Então, o espírito se aproveita de toda e qualquer oportunidade, toda pequena trégua que o corpo dá, ele se aproveita para ter um pouco de liberdade e sair dessa prisão do que é o corpo físico. Então, quando nós dormimos durante o sono, o espírito se desprende, e nesse desprendimento, ele vai a determinados locais. Ele pode ir ao mundo espiritual, se encontrar com amigos espirituais. Ele pode ir a outros mundos, a outros planetas. Ele pode ir a mundos mais inferiores do que a Terra. Ele pode continuar trabalhando no mundo espiritual. Ele pode continuar estudando, aprendendo. Ou ele pode ainda se encontrar com outros amigos dele que também são encarnados e que naquele momento o corpo também está dormindo em algum lugar. Então, eles podem se encontrar e seguir em direção àquilo que a sua tendência lhe determina. Então, quando a gente dorme, o espírito se desprende, ele vai fazer aquilo de acordo com as suas tendências, com as suas propensões, com a sua personalidade. Então, aquele indivíduo que vive para o seu trabalho, ele pode, ao dormir, o espírito se desprender e ele voltar lá à sua empresa para dar continuidade às suas obrigações, aos seus trabalhos lá. Ou então ele gosta de ir para o barzinho, ele pode se desprender do corpo físico e encontrar com outros amigos encarnados lá no barzinho, encarnados ou desencarnados também. Ele pode aprender coisas boas em lugares bons ou pode aprender coisas ruins em lugares ruins. Depende, então, da tendência de cada um. Quando a gente acorda, a gente traz parcela dessas lembranças, dessas vivências. Essa parcela das vivências a gente chama de sonhos. Então, o sonho nada mais é do que a lembrança fragmentária, confusa, simbólica, muitas vezes, algumas raras vezes de maneira lúcida, daquilo que a gente vivenciou enquanto desprendido do corpo físico durante o sono. Então, isso é que representa os sonhos. São as lembranças que a gente conseguiu guardar das vivências que a gente teve enquanto fora do corpo físico. Aí, importante, seria isso, o significado dos sonhos para a doutrina espírita. Tá importante, fantástico, 20 horas, 49 minutos, programa Roda Viva do Espiritismo, para a pergunta agora do Constantino Silva, direto de Ituverava. Adilson, fala um pouco para nós sobre o sonambulismo magnético e a clarividência. Tá. A clarividência é, na realidade, segundo a conceituação de Allan Kardec, clarividência é a visão da alma. É a alma que vê. Então, o clarividente é aquele que consegue perceber as coisas através da alma e não através dos olhos físicos.
Então, quando a gente fala em visão da alma, a gente não está se referindo a olhos, porque a alma não tem olhos, ela não precisa de olhos para ver. Nós, no corpo físico, é que percebemos o mundo ao redor através dos sentidos físicos. Então, a gente vê através dos olhos, ouve pelos ouvidos, sente os odores pelo olfato, sente o ambiente através do tato. Enfim, nós precisamos dos sentidos físicos e de órgãos específicos para cada tipo de percepção. A alma não precisa, não tem essa limitação. A alma vê, ouve, percebe, sente, compreende através do seu órgão sensitivo, que é o perispírito, mas não determinadas localizações do perispírito, mas o perispírito como um todo é o órgão sensitivo da alma. Então, ela enxerga através do perispírito, ela ouve através do perispírito, percebe através do perispírito, enfim. O perispírito é o órgão sensitivo da alma. Então, clarividente é aquele que possui essa capacidade de enxergar, de perceber através da própria faculdade da alma. Então, o sonâmbulo, ele é um clarividente. O médium vidente, ele é um clarividente, porque o que ele vê como médium, ele vê através da visão da alma e não dos olhos físicos. A pessoa que é portadora de dupla vista, ele é clarividente, porque o que ele enxerga é através também das faculdades da alma. Enfim, todo aquele que enxerga, que percebe, que sente através das faculdades da alma, é um clarividente. O sonâmbulo magnético é aquele que entra em estado de sonambulismo através de uma magnetização. Então, precisa de um magnetizador que lhe magnetiza através de passes lentos, passes concentradores de fluidos, vão concentrando energia nele, fazendo com que, pouco a pouco, vá se facilitando nele aquele desprendimento do espírito. Então, à medida que vai sendo magnetizado, através da vontade do magnetizador, esse fluido vai possibilitando ao sonâmbulo ele se desprender do seu corpo físico, e nesse desprendimento ele passa a usufruir de parcela das suas faculdades anímicas, ou faculdades da alma. Então, a partir daí, ele consegue perceber, sentir, ver, se comunicar através das faculdades anímicas e não mais através dos sentidos físicos. Pergunta do Júnior Barreto, por gentileza. Adilson, se nós nos reportarmos ao passado, nós vamos perceber realmente a ciência espírita, né, provando a existência da alma. Nós vamos ver o espiritismo com Kardec provando, reafirmando, né, aquilo que foi provado pelo magnetismo e trazendo um conceito novo, que é a realidade do espírito, né, a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Mas vamos encontrar ainda também pioneiros do espiritismo, como Gabriel Delany, Camille Flammarion, e tantos outros, Gustavo Gelei, que a gente pode considerar também espírita, embora não tenha abraçado, era um metapsiquista, não tenha abraçado todos os princípios do espiritismo, mas temos o Paul Gibier, temos inúmeros, que vão abordar com excelência os fenômenos de emancipação da alma. E também, né, temos aí, logo na década de 80, 90, do final do século XIX, nós vamos ver a criação, né, da Sociedade de Investigação de Estudos Psíquicos de Londres, né, e também uma nos Estados Unidos, tendo como fundadores o William James, né, que foi o pai da psicologia científica. Temos o Alfred Wallace, né, o cofundador da teoria da evolução das espécies, com Darwin. Tem o Frederick Myers e tantos outros que trouxeram, né, e legitimaram, né, o Ernest Bolzano também, legitimaram esses fenômenos, né, de natureza da alma, né. Eu queria lhe perguntar o seguinte: por que o espiritismo, o movimento, melhor dizendo, né, o movimento espírita, rompeu com a pesquisa, com esse trabalho de investigação dos fenômenos psíquicos nesse momento atual? A que se deve isso, dentro da sua opinião?
já que foi algo, né, muito bem recebido no meio acadêmico, enfim, foi até chamado historicamente como espiritualismo moderno, né, nos Estados Unidos, ou até mesmo espiritismo americano, como a imprensa francesa chamava esse fenômeno também, que estudava, né, a ciência do espírito e também da alma. Olha só, Júnior, voltando à questão que o Constantino levantou logo no início do programa, acredito que tudo isso faz parte dessa questão de nós não conseguirmos refletir a respeito dos postulados espíritas. Nós precisamos realmente, se nós quisermos levar o espiritismo adiante, que o espiritismo tenha longa vida, nós precisamos, com urgência, modificar os métodos de ensino do espiritismo nos centros espíritas. Precisamos criar espíritas que raciocinem, que reflitam a respeito, que nós falamos muito sobre fé raciocinada, mas na realidade o que a gente tem é uma fé que não é raciocinada. A gente não raciocina. A gente tem uma fé sectária na realidade. Eu acredito nisso, que é assim, porque alguém escreveu assim. Aí eu acredito em fulano de tal, porque fulano de tal disse isso. Eu acho que é assim, porque fulano disse que é. E aí não porque a gente analisou, raciocinou, passou pelo crivo da lógica da razão e verificou que é verdade. Mas a verdade para nós é aquilo que fulano de tal, que é um líder espírita, falou. Então, se ele falou, eu assino embaixo e não precisa questionar nem analisar. Então, para Kardec, tudo aquilo que vinha dos espíritos, e eu reforço com relação a tudo aquilo que vem também dos fenômenos anímicos, precisa ser analisado e refletido. O brasileiro faz parte da história do brasileiro esse distanciamento um pouco da questão científica, né? Por isso que no Brasil o espiritismo ele tomou muito esse rumo de religião, de religiosidade. Então a questão da ciência ficou meio que de lado, meio que para trás. Nós não temos cientistas espíritas. Ou se tem, a gente cabe na palma de uma mão, né? Se a gente contar. Mas aqui no Brasil tomou muito esse rumo da religiosidade, porque faz parte das tradições brasileiras, do povo brasileiro. Nós nunca fomos muito assim ligados à questão da educação, à questão da ciência. Isso sempre foi bastante desvalorizado aqui dentro do Brasil. De algumas décadas para cá, isso vem modificando. Então, nós estamos cada vez mais valorizando a questão da educação, ou procurando valorizar cada vez mais a questão da educação, a questão da ciência. Então, precisamos, acredito eu, criar espíritas que raciocinem, que reflitam, para que eles consigam construir uma realidade, construir um pensamento espírita, a partir do raciocínio e não a partir daquilo que fulano disse que eu tomo como uma verdade, porque para mim ele sabe tudo e eu não posso questionar, porque eu não sei nada. Então, a gente fica muitas vezes assim, envergonhado em pensar diferente de alguém que é uma autoridade espírita. Mas quem sou eu para pensar diferente de fulano? Quem sou eu para questionar fulano? E nessa mesma leva, a gente não questiona os espíritos também. Se um espírito se manifesta na reunião mediúnica, ele diz que é um mentor da instituição, a gente assina embaixo e faz exatamente o que ele disser sem nenhum questionamento, porque ele é uma autoridade diante de mim. Quem sou eu para questionar o mentor da casa? Primeiro, deveria questionar se ele é realmente o mentor da casa ou não. E se não for? Eu parto sempre do seguinte princípio. Quando alguém escreve algo, ou alguém fala algo, ali eu tenho uma opinião. Então, se um espírito diz uma coisa, é a opinião dele, que pode estar mais próxima da verdade que eu acredito, ou mais distante. Mas é uma opinião. Se várias pessoas dizem a mesma coisa, eu tenho um consenso, que mesmo assim ainda pode ser um consenso errado e não um consenso verdadeiro. Então, se fulano de tal diz uma coisa numa palestra ou escreve num livro tal coisa, é a opinião dele a respeito daquele assunto. Então, pensando dessa maneira, eu acabo evitando o erro de aceitar como verdade, sem questionamento, tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que as pessoas dizem. Então, o meu livro Saúde e Doença traz ali a verdade universal do Espiritismo? Não. Traz a verdade de Adilson Mota, que escreveu. Ela é a minha verdade, a maneira como eu enxergo o Espiritismo
e a questão da saúde e doença espírita. Ali é a minha opinião, que pode agradar ou não agradar aos leitores, mas é a minha maneira de enxergar aquilo ali, que pode estar, pelo menos eu tentei colocar o mais próximo possível, mais de acordo possível com o espiritismo de Allan Kardec, pelo menos da forma como eu entendo que seja, né? Tá aí, portanto, 21 horas, programa Roda Viva do Espiritismo, Opinião na Dose Certa, vai para sua segunda e última pausa, é rapidinho, já já a gente tá de volta, a Rádio Idefran, é amor no ar. Rádio Idefran. É amor no ar. Rádio Idefran, é amor no ar, são 21 horas, 3 minutos, programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa, hoje entrevistando o Adilson Mota, diretamente de Aracaju, Sergipe. Você acompanha aqui na sua Rádio Idefran, que você ouve no site radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Também nos acompanha na live que estamos transmitindo em duas redes sociais, youtube.com/Idefran Vídeos, facebook.com/Idefran Livraria Espírita. Nós vamos começar esse bloco também com perguntas de internauta. Adilson, a dona Inês Cirilo, aqui de Franca, pergunta o seguinte: eu posso usar o magnetismo a meu favor em minha casa? Se sim, de que forma? Pode sim, Inês, claro que pode. Interessante que os magnetizadores mais antigos, naquela época em que os transportes eram muito diferentes de hoje, muito difíceis para eles se locomoverem a grandes distâncias para atender todos aqueles que precisavam, que estavam doentes e que pediam o auxílio magnetizador. Quando ele não podia ir até a casa do doente, ele mandava, através de carta, instruções para que alguém da família aplicasse o passe magnético no doente. Ele dava as instruções de como deveria ser feito, e assim a pessoa fazia lá, aplicava a técnica magnética para restaurar a saúde do seu familiar doente. Então, pode sim,
E muitas vezes eu utilizo, por exemplo, meus filhos vão doentes, ou minha esposa está com dor de cabeça, está com uma dor no estômago, está com um problema qualquer de saúde, um problema respiratório, uma gripe forte. Enfim, o passe magnético ele pode ser muito útil. As pessoas, às vezes, ficam receosas de aplicar um passe em casa. Ah, mas e os espíritos? Ah, os espíritos vão ajudar. Se não quiserem ajudar, que vão-se embora. Se não gostarem, vão embora. Se gostarem, fique e ajude. Então, pode sim ser aplicado dentro de casa e recomendo bastante. Lógico, se você é um problema mais grave, leva a um centro espírita para que a pessoa doente possa ser atendida por uma família, por uma equipe, aliás, né? Por uma equipe de trabalho, onde ele vai ter o melhor atendimento do que em casa, né? Mas nos casos mais leves, pode ser feito sim dentro de casa. Agora, como você vai fazer? Aí você tem que fazer um curso de magnetismo para você aprender como vai agir, né? Não é algo que dê para eu falar aqui em 5 minutos para você. Tá certo. A Tereza Cristina Sandoval Franciscone pergunta também. Viu uma amiga, ela estava de costas, imediatamente perguntei, você está grávida? Daí 15 dias ela me ligou rindo e disse que estava grávida. Como posso classificar esses acontecimentos? Me parece que é um fenômeno de dupla vista. Você conseguiu penetrar num acontecimento futuro, você teve uma visão premonitória. Acredito que isso seja uma clarividência, né? Clarividência premonitória. Não seria telepatia, porque no caso da telepatia, você teria que pegar essa informação na mente dela, só que ela não sabia ainda que estava grávida, só soube 15 dias depois. Então não é um fenômeno de telepatia, então me parece ser de clarividência. Opa, perdão. A Andréa Brito pergunta aqui, boa noite, amigos. Senhor Adilson, sonambulismo e desdobramento é a mesma coisa? Olha, se a gente quiser, pode considerar como sendo a mesma coisa. Porém, eu prefiro conceituar desdobramento como sendo uma outra faculdade. Sonambulismo é um transe geralmente bastante profundo, menos profundo do que o transe do êxtase, mas é um transe bastante profundo, enquanto que o desdobramento geralmente são transes mais superficiais, tá? Que o indivíduo não tem a liberdade que o sonâmbulo tem. O sonâmbulo consegue realizar certas coisas que a pessoa em desdobramento não consegue por estar num transe mais leve, mais superficial. Então, eu diria que o desdobramento seja a antessala do sonambulismo. Geralmente, o desdobramento ocorre de maneira espontânea, o indivíduo que ele próprio se coloca em estado de desdobramento, enquanto que o sonambulismo ele tanto pode ser espontâneo como pode ser provocado por via magnética, né? Tá certo. Aí, portanto, a Senir Matos, para encerrar aqui a pergunta dos internautas, fala o seguinte, né? Senir Matos, sonho com meu pai desencarnado, ele só me olha, pode me orientar sobre isso? Bom, é provável que você esteja se encontrando com ele enquanto você está no estado de sono, né? Então, você se encontra com ele nesse estado aí. Agora, eu não sei o que é que há mais que se possa orientar sobre isso, mas apenas faça, antes de dormir, faça uma prece por ele, ou quando você tiver esse sonho com ele, faça uma oração por ele, faça uma prece. Psicologicamente, a gente poderia buscar outros significados para isso, para essas imagens, mas espiritamente falando, é isso, você provavelmente está se encontrando com seu pai, e é uma forma de você abrandar, aliviar a sua saudade dele, né? Porque apesar dele não falar nada com você, pelo menos você não lembra, não fica registrado se você falou alguma coisa com ele. Não há o registro, possivelmente se ele não fala nada com você, mas pelo menos você o encontra, você o revê, vê que ele está bem e assim você alivia a sua saudade. 21h09, programa Roda Viva do Espiritismo, opinião na dose certa. Hoje entrevistando Adilson Mota, diretamente de Aracaju, Sergipe. Adilson, vamos falar um pouquinho sobre o jornal Vórtice, informativo sobre magnetismo. Você é o responsável por essa publicação, que eu estou projetando aqui na tela, só está dando um probleminha, já o projeto novamente. O que traz esse informativo sobre magnetismo? Como é que faz para o pessoal ter acesso, por gentileza? Esse jornal ele já está indo para o seu 14º ano de existência, um jornal mensal, virtual. As pessoas recebem ele via e-mail.
é sobre magnetismo e espiritismo. Então, ele traz sempre artigos, notícias, eventos, experiências em torno do magnetismo espírita, né? Então, quem quiser receber, manda um e-mail para o jornal. O e-mail é jvortice@gmail.com. jvortice@gmail.com. Esse daí que está aparecendo na tela. Solicita sua inscrição que eu coloco você na lista de recebimento mensal do jornal. E se você quiser ver todas as edições anteriores, nós já estamos indo para 162 edições, quiser ver as anteriores, pode entrar ou no site do Jacomelo, jacomelo.com, ou no site da nossa instituição, que é paulodetarsoaracaju.com. paulodetarsoaracaju.com. Tá aí, e portanto, aí vai agora encontrar lá todas as edições. registrando aqui com mais ênfase ao jornal jvortice@gmail.com. jvortice@gmail.com. Você recebe diretamente no seu e-mail, ou também você pode acessar www.jacomelo.com ou www.paulodetarsoaracaju.com para receber esse jornal aqui interessantíssimo sobre magnetismo e espiritismo, responsabilidade do nosso convidado da noite, Adilson Mota. Vamos para a nossa terceira rodada aqui dos nossos debatedores e começo eu perguntando, o Adilson, o seguinte: inconsciente e perispírito são a mesma coisa? Para que esses dois termos, né, inconsciente e espiritismo, servem no contexto de evolução do espírito? Olha, são dois termos que pertencem a duas ciências diferentes. O inconsciente não é um termo espírita, é um termo da psicologia, melhor dizendo, da psicanálise. Perispírito é um termo espírita, mas inconsciente não é um termo espírita, é um termo da psicologia. Aí vai ter um outro significado difícil da gente explicar aqui. Mas a gente pode tomar uma coisa como a outra sim, porque o inconsciente, em poucas palavras, nada mais é do que um repositório ou um baú de memórias. Memórias que ficam guardadas ou memórias que são jogadas lá para o fundo, enfim, um repositório de memórias. E a gente sabe que as memórias do espírito ficam guardadas também no seu perispírito. Então, se a gente quiser, a gente pode tomar uma coisa pela outra. Mas lembrando que inconsciente não é um termo espírita, é um termo da psicologia. Tá aí, portanto, pergunta agora do Constantino Silva, por gentileza, Constantino. O Adilson, 15 minutos de sono magnético equivale a 3 horas de sono normal. Fala para nós sobre isso, por favor, alguma coisa. Vou falar que eu desconhecia essa informação. Eu nunca li essa informação, eu não sabia a respeito disso. Estou sabendo agora que 15 minutos de sono magnético equivalem a 3 horas de sono comum. E isso corrobora com a ideia que eu falei logo no início, de que o sono magnético ele proporciona um bem-estar muito grande ao doente. Uma pessoa que está doente e através do sonambulismo, ele entra em estado de sonambulismo, é colocado em estado de sonambulismo, ele vai aurir ali uma energia muito boa, um relaxamento, um descanso, um refazimento de suas forças, suas energias muito grande durante aqueles instantes ali de sono magnético. E isso, logicamente, é muito bom, um recurso muito útil para proporcionar saúde a quem precisa. Pergunta do Júnior Barreto, diretamente da Bahia, por gentileza. Adilson, nós vamos ver em Kardec que os princípios, na verdade, de investigação, os instrumentos de investigação da ciência espírita, né, são instrumentos indiretos, né, que são a mediunidade, o sonambulismo, né, e também o magnetismo. Hoje, atualmente, nós vemos no movimento espírita brasileiro pessoas, né, que estão atrás de nomes renomados, de títulos também venerados dentro do nosso movimento espírita, se dizendo cientistas da ciência espírita e trazendo informações que nada acrescentam à ciência espírita do modo que Kardec concebeu, né?
como uma ciência realmente de investigação, né? E também baseada, né, no método de concordância e de universalidade do pensamento dos espíritos. O que você acha desse movimento atualmente, Adilson? Que se busca desconfigurar de certa forma. Pelo que você está dizendo, seria um movimento pseudocientífico, né? Eu não conheço, eu não tenho muito conhecimento a respeito disso, não tenho muita proximidade desses movimentos aí, mas fica difícil a gente ter um movimento científico enquanto a gente baseia as nossas verdades na cabeça das outras pessoas. Aquilo que fulano pensa, para mim, é a verdade inquestionável. A verdade, ela deveria ser aquilo que é comprovado de acordo com a lógica e com a razão. Então, como eu disse, a nossa fé ela não é raciocinada, a nossa fé é sectária. Eu acredito, eu tenho fé naquilo que os líderes espíritas dizem, e não naquilo que passa pelo crivo da razão e da lógica. Então, precisamos rever esses conceitos, acredito que seja uma interpretação errônea do que seja o espiritismo, do que seja uma ciência mesmo. Porque a ciência espírita, como qualquer ciência, requer pesquisa, requer comprovação, requer experimentação. Kardec fez isso o tempo inteiro. Kardec baseou as verdades que ele colocou nas suas obras na experiência, nos fatos, na observação. Ou seja, ele usou métodos eminentemente científicos para fazer a base da doutrina espírita. Então, nós não podemos fugir disso, porque isso faz parte de qualquer ciência. Toda e qualquer ciência precisa de pesquisa, de experimentação, de comprovação, para que a gente possa, a partir daí, formular uma teoria que seja verdadeira ou falsa. Tá, e, portanto, tem uma pergunta interessante da internauta aqui, que é a nossa amiga Rutineia Cristina Martins Silva. Qual é o conceito de sono magnético? Sono magnético é um estado de transe que é proporcionado pelo fluido magnético. Então, um magnetizador, ele magnetiza o indivíduo, o sonâmbulo, e o coloca nesse estado de transe, que a gente vai chamar de sono magnético. Tá aí, portanto. E para a gente poder já encerrar essa parte, Adilson, pergunto eu, para o espírito, o que é mais fácil, encarnar ou desencarnar? Por quê? Segundo eles, segundo os espíritos, é mais fácil desencarnar. Porque encarnar, o corpo físico, ele tolhe as faculdades do espírito. Ele não liberta, ele encarcera. O corpo físico encarcera. Imagina o que é que você ter a liberdade de se movimentar com a velocidade do pensamento, ter a capacidade de se comunicar com outras pessoas sem precisar verbalizar, somente através do pensamento. Você poder reviver o passado, você ter a amplitude das suas memórias na sua mente, você poder viajar ao passado ou ao futuro, ou trazer o passado e o futuro para o seu presente. Imagine você vem para o corpo físico, você não pode fazer nada disso. Para se locomover, você tem que se caminhar, se arrastar pelo solo, de maneira lenta e pesada. Para se comunicar, você tem que usar a linguagem verbal, seja escrita, seja falada, ou através de gesticulação e de sinais, que é sempre muito limitada a nossa linguagem verbal, por mais rica que seja a nossa língua. Ela é muito limitada para aquilo que nós, muitas vezes, queremos transmitir. Os espíritos, então, eles têm muita dificuldade em transmitir para nós certas ideias, porque a nossa língua ela é limitada, a nossa linguagem verbal é limitada. Então, ela não consegue exprimir certas nuances do pensamento. Então, encarnar é vir para uma prisão do corpo, desencarnar é você receber essa liberdade, se aurir de liberdade. Quando os fenômenos de emancipação da alma, principalmente o do sono, é o que dá aos espíritos superiores a possibilidade de reencarnar sem sofrer tanto. Os espíritos superiores só concedem reencarnar, vir para essa prisão do corpo, porque durante o sono eles podem aurir de um pouco dessa liberdade e voltar ao mundo espiritual. É por isso que o bebê pequenininho, ele dorme tanto, porque quando ele dorme, ele se desprende do corpo.
é um período de adaptação ao mundo material. Então, quando ele reencarna, logo depois do reencarne, ele dorme muito. Então, ele passa o tempo quase inteiro desprendido do corpo físico, no mundo espiritual, até que ele vá se acostumando com a vida da matéria e o corpo vai se robustecendo no seu desenvolvimento natural. Ele vai se acostumando em viver ligado àquele corpo físico e ele só passa a se desprender, então, nas horas de sono, à noite, quando ele vai dormir, realmente. Tá aí, portanto, 21 horas, 20 minutos, programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa, hoje recebendo o Adilson Mota, que fala conosco diretamente de Aracaju, Sergipe, trazendo muitas reflexões, um papo muito interessante, pena que quando o papo é bom, o tempo passa rápido, nós já estamos esgotando o nosso horário aqui, e antes a gente não pode ficar sem o nosso famoso quadro, que é esse daqui. Ping Pong. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Adilson, para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor, a indicação de uma música. Uma música, Epitáfio, Tá aí. dos Titãs. Titãs. Um livro. Um livro. Teria que pensar, porque são tantos livros que eu adoro. O que veio aí, qualquer um. Eu vou falar de um que eu estou lendo no momento que eu estou realmente adorando. Pessoas Altamente Sensíveis, da doutora Elaine Aron. Um filme. Um filme, A Hora da Zona Morta. A Hora da Zona Morta. Isso, é um filme muito antigo, mas muito interessante. Esse é novo aqui. Um intérprete musical. Marisa Monte. Se a gente pudesse voltar no tempo, escolher uma data aí, para a gente poder presenciar um fato da história da humanidade. Para o Adilson Mota, que fato seria, Adilson? Seria o momento da crucificação do Cristo. Um arrependimento? Arrependimento de não ter feito o que poderia ter feito. Se o Adilson Mota de hoje, experiente, com poucos cabelos assim como eu, encontrasse o Adilson Mota lá com 15 anos, acredito que cabeludo ainda, o que o Adilson Mota de hoje diria ao jovem? Eu diria, essa cabeleira toda um dia vai passar. Nos desenhos animados, existe o gênio da lâmpada, né? A gente esfrega a lâmpada e o gênio aparece, a gente pode fazer 3 pedidos. Aqui no Roda Viva é um pedido só. Se o gênio aparecer para você, que pedido você faz? Eu ia pedir a ele lucidez e sabedoria para viver melhor o que eu estou vivendo e o que eu tenho que viver. O que você quer ver escrito na sua própria lápide? Viveu enquanto viveu. Para finalizar, com chave de ouro, para Adilson Mota, o que é a vida? A vida é uma experiência maravilhosa que deve ser bem aproveitada, como bem diz a música Epitáfio, que deve ser bem aproveitada em todos os seus momentos, em todas as suas nuances. Não somente trabalhar, não somente se divertir, mas entender que trabalhar e descansar não são coisas opostas, mas sim complementares. Fazem parte de um único todo que necessitam ser vivenciados profundamente. Estar mais próximo daqueles que são amigos, que são queridos, criar uma maior proximidade, um maior laço, criar empatia com as pessoas, eu acho que isso é fundamental. Tá aí, portanto, 21 horas, 24 minutos. Chegamos ao final do nosso Roda Viva do Espiritismo da noite de hoje. Vamos para as considerações finais, começando com ele diretamente de Ituverava, Constantino Silva, fica à vontade. Adilson, agradeço demais a oportunidade de tê-lo aqui conosco. Agradeço também a direção do IDEFRAN, do programa, e vejo como uma oportunidade ímpar no engrandecimento para que a gente, o movimento espírita, principalmente, possa se voltar mais para o lado científico, que nós tantos deixamos de lado dentro do espiritismo. E vejo você, como outros companheiros também,
essas luzes, essas oportunidades que nós estamos tendo de adentrar esses assuntos de suma importância que eu vejo dentro do movimento espírita nos dias de hoje. Obrigado a todos pela companhia, obrigado a todos por estar conosco aqui nesse programa tão importante nos dias de hoje. Obrigado a todos e boa noite. Nós que agradecemos, Tino, mais uma vez por ter estado conosco, aceitado o convite, terceira participação dele aqui, sempre pronto a ajudar a gente, a fazer indicações e partilhar. Nós que agradecemos, pedimos a Deus que continue te abençoando, te iluminando no seu magnífico trabalho que você faz frente à doutrina espírita em Ituverava e toda a região. Valeu, até a próxima, se Deus quiser. Considerações finais dele, Júnior Barreto, diretamente de Cícero Dantas, lá na Bahia, na região norte, lá quase na divisa com o Sergipe. Fica à vontade, Júnior. Antes de tudo, Carlos de Mendes, agradecer a você pelo convite, pelo Constantino também, né, que nos fez esse convite também alguns meses atrás, e recebemos com muita alegria para estarmos hoje, né, tendo a oportunidade de conhecer você, Carlos. Constantino já é um velho amigo nosso, participa dos nossos estudos de magnetismo virtual, e também o Adilson Mota já é uma pessoa também, embora a gente não conheça pessoalmente, mas é uma pessoa também muito querida, justamente por trazer, né, a essência e buscar realmente trabalhar dentro do propósito de resgatar a essência do espiritismo, né, essa teoria esquecida dentro do nosso movimento espírita. Então, para mim, estar num programa como esse realmente é uma honra muito grande, viu? Gratidão a vocês todos. Valeu, Júnior. Nós que agradecemos por ter aceitado o convite, por estar participando conosco aí diretamente da Bahia. Um abraço aos nossos irmãos baianos. Você continue estudando cada vez mais, disseminando a doutrina espírita através dos ensinamentos do próprio magnetismo, do próprio espiritismo, ajudando os nossos irmãos que carecem tanto de uma luz para a gente possa um dia estarmos mais próximos de Deus. O nosso abraço, valeu, até a próxima, se Deus quiser. Considerações finais dele, Adilson Mota, fica à vontade, Adilson. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer o convite que nos foi feito, estamos à disposição quando nos quiserem de volta, se gostaram, obviamente, né? Agradecer aos nossos ouvintes, ao público em geral que está nos assistindo, enfim, e dizer a todos que vamos continuar estudando a doutrina espírita, mas estudando sério, não um estudo de superfície, que apenas lê. Nós temos uma bibliografia formidável na doutrina espírita, tanto clássica quanto moderna, mediúnica e não mediúnica. Vamos estudar, não vamos apenas ler, mas estudar, comparar, raciocinar, refletir a respeito, formar um corpo de conhecimento forte dentro de nós, tão forte que seja capaz de transformar nosso antigo pensamento materialista em um pensamento espiritualista dentro de nós, renovado. Quanto mais nós acreditamos que somos espíritos imortais, mais fortes nós seremos para enfrentar e vencer os embates da vida, os desafios que cada dia nos oferece para o nosso burilamento espiritual, para o nosso crescimento. Quanto mais forte for o nosso conceito de espírito que nós somos, mas se nós apenas lemos e não estudamos, se nós não temos uma crença forte dentro de nós a respeito da alma imortal, é apenas de fachada esse nosso conhecimento espírita. Ele não vai passar de uma ilusão na realidade, e os embates da vida, eles com certeza nos farão sucumbir, porque não terão força suficiente para nos manter de pé, acreditando que, se nós somos espíritos imortais, não importa o quanto nosso corpo sofra, o quanto ele tem que passar por dificuldades. Gostaria rapidinho aqui, Carlos, se me permitir, só relembrar que na época de Jesus, quando Cristo foi crucificado, os apóstolos todos se esconderam com medo, porque se tinham crucificado o mestre, imagino que não poderiam fazer com ele. Então eles se esconderam, mas a partir do momento em que Jesus apareceu para eles, vivo novamente, então a partir dali eles tiveram certeza de que eles eram imortais, porque o Cristo estava ali provando
que apenas o corpo tinha sido crucificado, mas o espírito imortal permanecia vivo para sempre. Então, a partir dali que eles tiveram certeza de que eram espíritos imortais, eles não tiveram mais dúvidas nem medos. As dúvidas desapareceram, o medo também, porque era apenas o corpo físico que estaria sendo apedrejado, açoitado, estaria sendo preso, porque o espírito era livre e vive sempre. Então, precisamos transformar a humanidade a partir de nós mesmos, fortalecendo cada vez mais dentro de nós a certeza que nós somos espíritos imortais. Quando nós tivermos essa certeza dentro de nós, nós vamos perceber que tudo mais ao nosso redor e dentro de nós sofrerá uma mudança radical, seja de conduta, seja de pensamento. Muito obrigado a todos, um grande abraço e um beijo no coração de cada um. Nós que agradecemos a Adilson por ter aceitado o convite, por ter trazido essas fantásticas reflexões, fantásticos ensinamentos. Somos muito gratos a você por ter arrumado um espaço na sua agenda e ter separado um pouquinho do seu tempo para poder compartilhar conosco todos esses ensinamentos, e pedimos a Deus que continue te abençoando, te iluminando, que você continue nessa missão de paz, de luz, de fraternidade, principalmente compartilhando todos os ensinamentos, todos os aprendizados, todas as pesquisas que você faz com muito carinho, com muito amor, para que a gente possa ajudar cada vez mais os nossos irmãos que procuram a luz, que afinal somos todos seres em busca de uma perfeição espiritual. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe e principalmente ilumine cada vez mais. Valeu, até a próxima, se Deus quiser.